Bem, hoje eu quero tratar com vocês o que está escrito em Atos, capítulo 5, versículos 17 a 42. Abra a palavra de Deus para esse texto sagrado. Atos, capítulo 5, versículos 17 a 42. Não vou ler o texto aqui na íntegra, mas eu recomendo que os amados irmãos e amigos estejam lendo esse texto na íntegra. Eu quero destacar alguns versículos desse texto, expondo-o para você numa mensagem geral, no apanhado geral desse texto sagrado, ok? Pois bem, os apóstolos estão sendo odiados por fazerem o bem. Os apóstolos estão sendo perseguidos por fazerem o bem. Uma tradução, a minha tradução, ao meio do século XXI, diz que os sacerdotes estavam movidos por inveja dos apóstolos que estavam fazendo um excelente trabalho, sobretudo em Jerusalém. E agora, os apóstolos são considerados uma grande ameaça para os líderes religiosos judaicos. Os principais judeus estavam com muita raiva dos discípulos de Jesus, dos apóstolos de Jesus. O texto que nós vamos tratar, Atos 5, 17 a 42, relata com precisão, com riqueza de detalhes, esse texto sagrado, ok? Versículos 19 e 20. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas estas palavras de vida. Versículos 19 e 20 de Atos, capítulo de número 5. Muito bem. É interessante, meus amados irmãos, nós estarmos dando uma analisada aprofundada desse texto, para que nós estejamos tirando lições preciosas. Primeiro, os discípulos estavam presos por fazerem o que era certo, só pelo fato de levarem o evangelho de Jesus Cristo. Eles estavam lá no cárcere. Mas o que acontece? Acontece que à noite esse anjo do Senhor vem e os tira de lá de maneira sobrenatural. Ou seja, aqui um milagre aconteceu. Algo que fugia e foge da lógica humana. Algo que a razão, a lógica, não é capaz de explicar. A ciência, a física, a metafísica, sei lá o que querem dizer, não consegue explicar esse fenômeno. A psicologia não consegue explicar, nada consegue explicar esse fenômeno a não ser um milagre aconteceu. Uma aplicação prática, muito prática para nós hoje. Milagres acontecem. Sim, você precisa acreditar que os milagres acontecem. Deus, ele continua operando milagres nos dias de hoje. Agora, o que nós não podemos é planejar o milagre. O que nós não podemos é determinar o dia que o milagre vai acontecer. Não. Nós não podemos dizer o dia em que Deus vai ter que operar. Aqui, nessa ocasião, eles estavam presos ali, os apóstolos estavam presos. Mas eles não determinaram que iriam ser soltos naquele dia, naquela noite, através daquele fenômeno sobrenatural. Não, em hipótese nenhuma. Simplesmente aconteceu. Porque os milagres são de Deus. Os milagres são de Deus. Se você está acompanhando alguém, se você costuma ouvir alguém dizer que pode exigir o dia do milagre acontecer, se você está acompanhando alguém que diz tal dia e tal hora vai acontecer um milagre assim, assim, assado, você pode descartar essa possibilidade. Por quê? Porque os milagres são de Deus, não são de homens, em hipótese nenhuma. Agora dê uma olhada no versículo 29.
Para você ter uma ideia, o que é que diz aqui o versículo 29. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Esta foi a resposta de Pedro e os demais apóstolos. Sabe quando? Quando eles receberam do Sinédrio, quando eles receberam das autoridades a proibição de falar em nome de Jesus Cristo. Quando eles receberam a proibição de falar em Jerusalém sobre a pessoa bendita de Jesus. Sim, lá eles disseram, olha, vocês estão expressamente proibidos de falar sobre esse nome. Qual nome? O nome de Jesus Cristo. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas não falem sobre este nome. Vocês estão extremamente proibidos de falar sobre esse nome. Qual foi a resposta de Pedro e dos demais apóstolos? É mais importante obedecer a Deus do que obedecer vocês, homens pecadores. Eles resolveram se rebelar contra a lei que os proibia de falar sobre Jesus. Sim, e agora eles estão falando sobre Jesus Cristo, sob pena de morte. Eles poderiam ser mortos por causa disso. E aqui eu faço mais uma aplicação prática. Quando as ordens e as leis dos homens ferem os princípios cristãos, nós não somos obrigados a obedecê-los. Irmãos, olha, nós temos pregado isso aqui há tempos. Nós temos dito isso aqui com muita frequência. E eu entendo, meus amados irmãos, que nós não estamos provocando a leitura do texto na sequência do jeito que nós queremos, não. Nós estamos estudando a Bíblia sistematicamente e agora nós estamos em Atos. Em Atos, você vê a perseguição que a igreja primitiva sofreu. Incrível! Como se encaixa nos dias de hoje. Sim, nos dias de hoje nós também estamos enfrentando essas dificuldades. Nós estamos vendo, nós estamos percebendo o Congresso Nacional fazer leis que atropelam os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Mas nós precisamos estar atentos, porque nós precisamos dizer em alto e bom tom que é melhor obedecer a Deus do que aos homens, mesmo sob pena de morte. Agora veja os versículos 38 e 39. Agora vos digo, afastai-vos destes homens e deixai-os livres, pois se este projeto ou esta obra for de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais achados lutando contra Deus ou combatendo contra Deus. Essas palavras foram ditas por um sábio chamado Gamaliel. Gamaliel fazia parte do Sinédrio, da alta cúpula, da mais alta corte judia, e ele estava lá, esse Gamaliel, e depois de ouvir tudo, depois de ouvir que os discípulos estavam pregando sobre Jesus, que o número de discípulos estavam crescendo e que os líderes religiosos ficaram com inveja, mandaram prender e lá no cárcere maltrataram eles e que agora eles estão livres porque o anjo foi lá os tirar da prisão e agora eles estão perante o Sinédrio de novo. E agora o Gamaliel diz, olha gente, diz para os seus pares lá na grande corte, ele diz, olha, não mexam com esses homens. Não mexam com eles. Porque pode ser que nós estejamos lutando contra Deus, combatendo contra Deus. E ele dá exemplo, olha, já vieram outros profetas aí, outros pregadores, falando em nome de não sei de quem. E quando o seu mestre morreu, aqueles discípulos foram dispersos. Mas esse não. Né? Esse Jesus a quem eles dizem, né, morreu, segundo eles ressuscitou, e agora, mas eles permanecem aqui. Cuidado para não nos pegarmos combatendo contra Deus, disse o mestre Gamaliel. Agora, eles estão se multiplicando. Os discípulos desse Cristo estão se expandindo. E nós precisamos ter cuidado, porque se essa obra for de Deus, se esse ministério for de Deus, se essa missão desses homens for de Deus, nós não podemos combater contra Deus. E eu quero fazer aqui uma aplicação prática para os nossos dias.
Quando Deus age, não tem quem possa impedir. Eu vou repetir. Quando Deus age, não tem quem possa impedir. Não tem quem possa contra Deus. Podem as leis do nosso município, as leis do nosso estado, as leis do nosso país, as leis do mundo, podem, enfim, todas as autoridades, pode acontecer o que for. Se Deus está agindo, ninguém é capaz de combater contra Deus. Absolutamente. Não podemos lutar contra Deus. Se nós lutarmos contra Deus, perderemos. Nunca vi na história alguém lutar contra Deus e prevalecer. Aí alguém diz assim, Jacó lutou. Lembra lá que o Jacó segurou o anjo e não soltou até que o anjo o abençoasse? Por favor, não faça isso não, com o texto sagrado. Né? Isso é adultério de texto. Porque o que aconteceu lá com Jacó, né? Que ele segurou o anjo e só foi embora quando o anjo abençoou, não vem me dizer que ali o Jacó estava lutando com Deus e Jacó venceu Deus, não. Ali foi a forma pela qual Deus quis abençoar Jacó, certo? Jacó não é um super crente, não. Um super servo de Deus que lutou contra Deus e segurou Deus e Deus abençoou ele mesmo na barra. Não faça isso não. Ali foi a maneira como Deus quis abençoar Jacó. Ali, o grande destaque foi Deus na vida de Jacó. Ali, o grande feito foi Deus na vida de Jacó. Portanto, ninguém é capaz de lutar contra Deus e prevalecer. Algumas pessoas sensacionalistas de plantão ficam colocando vídeos com espadas na mão e raios, dizendo, o diabo está lutando contra Deus e tal, uma grande luta travada, Deus está quase perdendo a batalha. Ali tudo é falácia, invenção. Não existe essa batalha toda no mundo espiritual, não. Satanás já está derrotado. Sim, Satanás já sabe qual é a sua sentença final. Satanás pode fazer o que ele quiser fazer nesse mundo. Ele já sabe qual é a sua sentença final. Ele já foi derrotado por Cristo na cruz do Calvário. Sim. Agora, ele não tem esse negócio de Satanás estar lutando. E pode ser que Satanás vai ganhar de maneira nenhuma. Ninguém é capaz de lutar contra Deus e prevalecer. Versículo 41. Olha só. E eles retiraram-se diante do sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Bem, depois que Gamaliel falou, depois que tudo ocorreu, eles não tiveram motivo nenhum para manter os apóstolos presos, então o que eles fizeram? Vão mandar surrar eles, dar uma surra neles, dar uma boa taca neles e libera eles. Pegaram eles, chicotearam eles, bateram neles, e aí, depois de tudo, os apóstolos ficaram com raiva, zangados, humilhados, massacrados, não. Eles saíram daquele sinédrio, alegres, sorridentes. Por quê? Porque eles se acharam dignos de sofrerem afrontas por causa do nome de Jesus Cristo. Eles foram grandemente humilhados, sim, grandemente esbofeteados, mas eles saíram de lá como quem vitoriosos por sofrerem por amor a Jesus Cristo. Mais felizes do que quando entraram lá, porque eles tiveram a rica oportunidade de sofrer por causa do nome bendito do Senhor Jesus Cristo. E eu faço mais uma aplicação prática para a gente terminar. Os sofrimentos por causa de Cristo devem nos causar regozijo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os sofrimentos por causa do amor de Cristo devem sim nos causar alegria, regozijo, contentamento. Mas, meus amados irmãos, e quanto aos sofrimentos que nós passamos nessa vida por causa dos pecados que nós cometemos? Quanto a esses sofrimentos, deve ser o contrário. Esses sofrimentos devem nos envergonhar.
Esses sofrimentos devem nos abater. Esses sofrimentos não nos fazem o bem. Sofrer pelos males que nós mesmos causamos é vergonhoso. E preso por causa de um crime cometido é vergonhoso. Sofrer uma humilhação por um pecado cometido é vergonhoso. Mas sofrer só por causa do amor de Cristo, sofrer só por causa da obra de Cristo, é alegria, é contentamento. Você já sofreu por causa do amor de Cristo Jesus dentro da sua casa? Você já sofreu por causa do amor de Cristo no seu trabalho? Você já sofreu por causa do amor de Cristo na igreja em que você congrega? Você já sofreu por causa do amor de Cristo na rua onde você mora? Você já sofreu por causa do amor de Cristo em algum lugar, em algum canto? Se você não sofreu nada por amor a Cristo Jesus, você precisa pedir a Deus uma experiência. Sim, Senhor, eu quero sofrer por amor a Ti. A minha vida está calmaria demais. A minha vida está tranquila demais. Eu estou na minha zona de conforto tão grandemente que eu não sei o que é esse negócio de sofrer por causa de Cristo. Senhor, me dê uma experiência. Eu quero viver um momento em que eu seja afrontado só por causa do amor de Cristo. Você quer viver essa experiência? Pregue a verdade. Pregue a verdade. Diga para as pessoas. Comece confrontando o seu pecado com a santidade de Cristo Jesus. Comece confrontando os seus erros com os acertos de Jesus. E aí você vai ver que você vai passar por essa experiência extraordinária de sofrer alguma afronta por causa do amor de Cristo Jesus, o Senhor. Louvado seja Cristo para todo sempre. Eu quero orar por você, meu amado irmão. Eu quero orar por você, minha amada irmã. Eu quero orar por você, meu amigo, amiga, que está nos acompanhando nessa noite. Oremos. Amantíssimo Deus e Pai, Tu és bondoso, benigno, longânimo, compassivo para conosco. Obrigado, Deus, por Tua palavra, que é sempre viva e eficaz. Obrigado porque a Tua palavra vem de encontro às nossas necessidades. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido, ó Deus, misericordioso para conosco. E obrigado, meu Pai, porque algumas experiências nós temos tido de sofrermos por causa do amor de Cristo. Pressões, perseguições, ó Deus, pessoas que sorriem, zombam de nós, caçoam de nós. Ó Deus, leis que afrontam a nossa fé. Meu Deus, obrigado, porque até aqui, em meio a tudo isso, o Senhor tem nos mantido firmados, alicerçados na pessoa bendita de Cristo Jesus, o Senhor. Em nome de quem nós oramos. Amém. E graças a Deus.